Bom, bem-vindas então à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e o ciclo circadiano. E aí, antes da gente iniciar, eu convido a Tati para fazer uma respiração. Pode ser, Tati? Pode sim. Uhum. Então vamos lá dar amor para o nosso coração. Vai se conectando com as suas batidas, prestando atenção na respiração. Vai sentindo também o seu corpo, vai fazendo escaneamento. E agora a gente vai voltar a nossa atenção para a nossa respiração. E a gente vai respirar um pouco mais lento e mais profundo do que quando a gente chegou aqui. E a gente vai focar agora a nossa respiração no centro do nosso peito, no nosso coração. E a gente vai imaginar esse ar fluindo para dentro e para fora do nosso coração. E a cada inspiração e expiração, a gente vai entrando em coerência. A gente vai enviando sinal para o nosso cérebro de que está tudo bem. Então, vai acalmando a sua respiração e continue imaginando esse ar fluindo para dentro e para fora. Gentilmente, vai voltando a sua atenção para a sua respiração novamente. Vai abrindo seus olhos ou simplesmente vai observando o ambiente externo. Obrigada, Tati. Muito bom. Bom, então vamos iniciar a nossa aula. E o objetivo da aula de hoje é compreender que a ansiedade acontece no cérebro e no corpo, que o ciclo circadiano influencia diretamente o funcionamento do nosso sistema nervoso, né? Que os nossos hábitos podem favorecer ou prejudicar esse equilíbrio. E além disso, reconhecer que a respiração e a coerência cardíaca são algumas das ferramentas mais poderosas que a gente possui para promover essa autorregulação. E aí, antes de vocês entrarem, eu e a Tati, a gente estava conversando, porque a gente está tentando alinhar um horário, né, Tati? E faz o quê? Uns 20 dias, né? E a gente não consegue alinhar esse horário. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, que a gente sente a calma que a coerência nos traz, né? Que essa regulação nos traz, mas que ao mesmo tempo a gente está vivendo um ritmo externo um pouquinho caótico, né? Um pouco fora do habitual. E tá tudo bem, porque não tem como a gente fugir do funcionamento externo, mas a gente pode vir para esse lugar de calma, né? Essa pausa ativa que a gente chama dentro da coerência cardíaca. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o quanto a gente esquece que existe esse ciclo dentro de nós, né? Que a ansiedade ela não é algo só a nível mental, ela é bem mais profunda. E a gente às vezes fica se chicoteando por não conseguir administrar, entre aspas, mas a gente esquece de tudo que envolve a ansiedade, né? Então, eu começo com essa pergunta aqui para vocês. Quantas vezes você tentou controlar a ansiedade apenas mudando seus pensamentos e sentiu que isso não era suficiente? Né? Pensa um pouquinho quantas vezes você se colocou num lugar de incapacidade, de não conseguir gerenciar você mesma, de se chicotear mesmo, em relação à ansiedade.
Eu vou um pouco além, o foco é a ansiedade, mas assim, em relação ao cansaço, em relação ao esgotamento, o que você estava relatando, se vem muito para um lugar, eu acho, minha percepção, de um cansaço cognitivo, sabe? Ele vai Uhum. além do cansaço mental. Ele é quase uma sobrecarga quase física, neurológica, ele é cognitivo mesmo. Semana passada, eu peguei a semana de folga no setor público aqui, que eu trabalho de manhã, porque eu estava justamente nesse lugar de que eu não estava conseguindo organizar os meus pensamentos diários, assim. Então, eu estava bagunçada com os horários, eu ficava dando círculos e não resolvia coisas básicas, assim. E aí eu percebi que eu realmente estava precisando de um descanso. Eu tive a oportunidade de pegar alguns dias de folga, mas quando isso não acontece, eu preciso lembrar que eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. E eu preciso respeitar o que meu corpo me traz. Então, se eu estou num cansaço extremo, é bem o que a Tati colocou ali no começo: é necessário desacelerar. É necessário pausar dentro de algum ambiente, dentro de algum momento do seu dia que você possa controlar isso e gerenciar essa pausa, né? Então eu trouxe essa pergunta justamente para fazer a gente lembrar que tá tudo bem quando parece que não está bem, sabe? Porque nós somos seres humanos. E a gente esquece disso com uma facilidade muito grande por conta do ritmo que a gente se encontra hoje coletivamente, tá? Então, começando aqui o nosso conteúdo, é... peraí que eu acho que pulou uma aqui. Peraí, gente, que o negócio desconfigurou. Ô, Camila, eu vou aproveitar então e eu vou falar. Pode falar. A minha resposta, assim, é 100% das vezes que eu não consegui mudar um estado só simplesmente mudando o pensamento. E hoje foi engraçado, assim, geralmente eu fico pensando mais do que eu coloco no papel. Uhum. E hoje eu escrevi sobre Ótimo. isso, assim, nem escrevi muito. Geralmente quando eu vou escrever, eu acabo escrevendo bastante. Mas eu escrevi assim metade de uma folha, né? De uma parte da Uhum. folha. E vinha falando exatamente isso, assim. Porque é como se. Sabe aquela imagem, assim, do burrico que empaca e você dá o chicote e ele não sai do lugar de jeito nenhum? Uhum. Eu tenho sentido isso, sabe? Principalmente depois do burnout, assim. Eu sinto que eu fico mais exaurida, Sim. com mais facilidade, digamos assim. Como se meu corpo nunca mais tivesse voltado, né, ao que era antes. Ou eu não sei se de repente é porque hoje ele se impõe e me obriga a parar. E antes eu também sentia isso, só ignorava, só passava por cima, sabe? E Uhum. hoje eu vejo assim, caramba, hoje eu não consigo passar por cima. Eu não consigo ignorar que eu tô cansada e não tem nada que eu faça ou pense que faça o meu corpo Ir é, além, é, né? ir além. Uhum. Exatamente, ir além. Não sei se também é uma questão da idade, não sei se é perimenopausa, enfim, eu não sei. Eu só sei que eu estava escrevendo sobre isso porque eu até pensei assim, poxa, parece que a gente não está sendo produtiva, né? Mas, ao mesmo tempo, eu parei e pensei assim, gente, o quanto o nosso corpo trabalha para a gente simplesmente estar vivo, Sim. né? Já pode causar até exaustão no próprio corpo. E a gente acha que trabalho é só quando você faz alguma coisa para alguém, ou para uma empresa, ou para uma troca, né, de dinheiro, ou até mesmo um trabalho voluntário. Mas só para a gente estar vivo, respirando, olha quanta coisa dentro da gente tem que trabalhar. Porque a gente é uma máquina, né, para funcionar, Sim. digamos assim, nesse sentido, não uma máquina Uhum. que não para, né? E até as próprias máquinas, né? Por exemplo, um carro. Você não pode deixar o carro ligado e usar ele o tempo inteiro.
Um computador, você precisa também dar um descanso. E a gente acha que não, que o nosso corpo e mente a gente não precisa de descanso, porque agora tudo é alta performance, né? Sim, a gente acha que o carro precisa de manutenção, o celular precisa de recarga e nós temos que funcionar full time, né? Não, e é engraçado que agora ainda me veio isso aqui, é que, por exemplo, vamos pegar aí um telefone top de linha. O iPhone, o último lançamento, que é poderoso, que tem isso, que tem aquilo lá. Deixa eu passar 2 anos de uso para ver se ele não vai Uhum. começar a dar problema. Sim, 2 anos, né? Um carro, uma geladeira, um eletrodoméstico, que antigamente durava a vida inteira, né? Nem exato. essas, Hoje não mais, né? nem essas máquinas duram e a gente acha que a gente é que tem que tá todo dia com alta performance, aí toma suplemento disso, suplemento daquilo, mas chega uma hora que não tem suplemento que resolva. Exatamente, sim, exatamente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem uma necessidade muito grande hoje da gente levar tudo isso em consideração e entender que é ótimo se você consegue suplementar, é ótimo se você tem ferramentas externas, mas o teu corpo tem um ritmo natural e ele tá totalmente fora do ritmo por N fatores que a gente vive hoje, entende? E a gente não lembra disso. A gente fica se chicoteando, fica se martirizando, quase um movimento masoquista assim de sofrimento porque a gente não lembra de que nós somos humanos e que a gente tem um ritmo natural que precisa ser respeitado dentro das possibilidades. Entende? Essa sua percepção assim é perfeita, porque é justamente isso. Pode falar, Tati. Só quando a Simone fala assim, né, de que hoje ela já percebe mais, né, isso é um passo muito grande, né, porque assim, isso vai te levar a um lugar que tu não vai voltar como era antes. E o corpo realmente não vai nunca mais voltar como era antes, né? Ontem já era uma coisa, hoje já é outra, nunca mais. O tempo ele não tem como voltar. E eu estava conversando com a Camila antes de a gente entrar, né? Porque às vezes o cansaço não é físico somente, né? Quinta-feira eu tava numa exaustão tão grande, era psicológica mesmo. Eu tive que parar assim, ó, e parar mesmo de exaustão mental. Então, assim, às vezes o cansaço físico, tu vai lá, dorme e recupera, e o mental, às vezes, não. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, assim, de se permitir a olhar e se conhecer. Ah, mas eu não fiz nada ontem, físico, digamos assim, né? Mas aquela exaustão que vem, que tu não sabe de onde é, o que que eu fiz? Parei tudo, fui descansar. Por isso que eu te falei, Simone, assim, para descansar, porque o corpo às vezes ele pede, né? E não Uhum. é só o corpo, porque o que que a gente vai fazendo aqui, né? Nos pensamentos, manda mensagem para o nosso corpo de que preciso lutar ou fugir. E aí a gente fica num desgaste que não tem fim, né? Então é sobre isso, só para complementar, assim, né? Sim, deixa eu voltar ao compartilhamento e aí a gente vai entender um pouquinho, um pouquinho a mais essas camadas que nos permeiam e que a gente esquece. Então, quando a gente fala sobre a ansiedade, a gente precisa lembrar que ela é um estado psicológico, mas que ela também é fisiológica, né? Então, ela se refere a alterações de funcionamento do corpo. A tensão muscular vai trazer um pouco mais de ansiedade. Ela gera suor excessivo, tremores e aumento desse estado de alerta que a Tati colocou. Então a gente precisa lembrar que assim, olha, o funcionamento do comportamento, hoje se sabe que ele acontece de duas maneiras. Ou a gente pensa, sente e tem um comportamento, como a gente pode sentir que vai dar start num pensamento e vai gerar esse comportamento. Então, se eu tenho umas questões fisiológicas que têm a possibilidade de me gerar uma ansiedade, ou que o meu corpo já tem gatilho, ou se você falou do burnout, eu me coloco muito no lugar de quem já teve pânico. O pânico é um gatilho para mim. Faz 15 anos que eu não tenho, mas eu sei que se a minha ansiedade ela sobe muito, eu vou ter gatilho para essa crise de pânico, porque é um registro celular que a gente cria, entende? Então você passou
pelo burnout. Ele existe dentro de você. É uma coisa que o teu corpo conhece. E aí a gente precisa lembrar que tudo aquilo que é conhecido, por pior que seja, é confortável para o nosso corpo. Então ele já conhece a si que tem uma sobrecarga, mas ele não conhece a versão da si que gerencia quando essa sobrecarga acontece. Então ele é mais fácil dele te levar para todos esses gatilhos do que ele te levar para um outro local. É você que vai criar esse caminho neural com uma outra resposta, criando consciência de que, opa, eu tô chegando num limite que o meu corpo tá sinalizando para mim que não é o ideal. E aí, quando ele sinaliza para você que você chegou num limite que não é o ideal, você precisa criar um novo caminho. Você precisa ter uma nova resposta. Além da parte fisiológica, a gente tem a parte hormonal que envolve liberação de hormônios, principalmente do eixo do cortisol, da adrenalina, que preparam o organismo para essa reação de ameaça, o sistema de luta ou fuga, né? Então, tudo aquilo que me acelera e eu estou muito no automático e inconsciente, vai também fazer essa ativação hormonal. E aí, se eu tenho uma ativação hormonal, eu vou ter uma resposta automática no meu corpo. E aí minha cabeça vai estar brigando com isso e a ansiedade vai lá para cima, tá? Nós temos dentro disso a parte respiratória. Aqui entra o que a gente trabalha com a coerência cardíaca, que a respiração ela vem dentro de padrões. Eu sempre falo aqui que cada emoção tem um padrão de respiração. A ansiedade, ela encurta a nossa respiração. E aí pensa que se eu tô nervosa com um prazo que eu tenho que entregar, alguma coisa que me tirou um pouco fora do eixo no dia a dia, o transfer de um compromisso para o outro, toda essa correria vai fazer com que eu respire um pouco mais rápido. E aí isso vai ser um processo que vai me levar para um estado de ansiedade, tá? Então é importante que a gente lembre de aprofundar a respiração, deixar ela mais lenta. Aqui é o termo de pausa ativa que a gente usa na coerência cardíaca. Quando você escolhe, dentro do caos, dentro da correria que você tá, respirar de maneira mais lenta e profunda, mesmo que seja um ciclo de respiração, tá? Então é importante lembrar desses processos. Além da parte fisiológica, hormonal e respiratória, nós temos a parte cardíaca, que é a questão da variabilidade que a gente trabalha também dentro da coerência cardíaca. Envolve a resposta do coração, como aumento da frequência cardíaca e alterações na variabilidade da frequência, refletindo no estado do nosso sistema nervoso. Então, se eu estou muito com o batimento cardíaco e a respiração também vai acompanhar esse batimento, eu vou chegar numa camada onde meu corpo vai entender que existe uma ansiedade, tá? E comportamental refere-se às atitudes que adotamos diante da ansiedade, como evitar situações, procrastinar, isolar, buscar controle excessivo ou agir por impulso, que é o sistema de luta ou fuga. Então veja quantas camadas acontecem dentro de um processo de ansiedade e que nós simplesmente deixamos passar porque realmente são camadas que estão acontecendo automaticamente dentro de nós, né? Mas por isso que a gente exerce a parte de estar consciente sobre nós, para lembrar a nós mesmos que isso aqui acontece a um nível muito invisível e sutil dentro de nós, mas que o resultado é esse desgaste, é esse cansaço, é uma ansiedade, entende? Porque o que que acontece? A ansiedade, ela é um mecanismo natural de sobrevivência. Ela é inerente a qualquer ser humano, ela é necessária para nós. A questão é que ela passa a ser um problema quando ela está em excesso. E quando ela está em excesso? Quando a gente ignora todos esses processos internos, quando a gente não respeita o nosso corpo, quando a gente fica se chicoteando por não produzir muito, essa era que a gente está
ela é muito cruel nesse termo de produtividade. Parece que se você não está gerando renda, se você não está tendo visualizações, se você não está postando todo dia, se você não está fazendo alguma coisa muito grandiosa, parece que você não está produzindo. Só que talvez o produzir que você precise é produzir um tempo de qualidade para você, é dar uma pausa para você, ler uma página de um livro, não ler nada. Entende? Eu, semana passada, tava com um ruído mental tão grande que eu não queria ruído do celular, eu não queria ver nada na TV, na internet. Eu não queria nenhum barulho. Eu sou uma pessoa que funciona muito com música. Eu não queria escutar música. Eu passei a semana no mudo, assim, ó. A única coisa que eu tinha, às vezes, de som era uma meditação guiada que eu fazia junto com a prática de coerência. Fora isso, eu estava lendo um livro ou eu não estava fazendo nada. Lá para quinta, acho que foi quinta ou sexta-feira, que aí eu coloquei um filme bobinho pra assistir, sabe? Essas comédias românticas que você não precisa nem pensar, nem nada, só dar risada. Aí eu estourei um balde de pipoca, vim pro sofá e assisti um filminho. Mas eu passei a maior parte da semana em silêncio, porque a minha cabeça, o meu cansaço, que era muito cognitivo, estava precisando diminuir ruído. E eu levei um tempo para entender que era isso que eu estava precisando. Só que quando eu entendi, eu remanejei a minha agenda, eu organizei as minhas coisas para que eu pudesse dar a mim mesma o que o meu corpo estava precisando. Volto a repetir, eu tive a facilidade de conseguir alguns dias, porque eu tenho folgas acumuladas aqui. Mas se eu não tivesse essa possibilidade, eu ia ter que organizar isso de uma outra forma. Seja zerar a internet mais cedo, dormir mais cedo, que eu fiz muito isso semana passada, mais cedo do que eu já durmo. Então, assim, tem mecanismos que estão ao nosso alcance e que são muito fáceis de utilizar, mas eles são muito difíceis de colocar em prática, justamente por conta desse desgaste que esse excesso no nosso corpo e na nossa mente tem gerado. E não é uma coisa minha, não é uma coisa da Simone, da Tati, da Debbie, não é. É uma coisa generalizada. Nós estamos num país em que tá todo mundo assim. E a gente normalizou. Esse é o problema. Normalizar esse estado. Ok? Tá dando para acompanhar? Então, aqui, qual que é a importância do ciclo circadiano na gestão dessa ansiedade? E não só da ansiedade, mas em tudo aquilo que está permeando a gente, né? O ciclo circadiano, ele é o nosso relógio biológico, né? Então, ele tem como função básica a organização. Do mesmo jeito que quando a gente executa a coerência cardíaca, a gente tem aquela frequência de 0,1 Hz, que faz com que o nosso sistema, né, o nosso sistema metabólico entre num único som, funcione num único ritmo. O nosso relógio biológico tem essa função natural. Ele tem a função de fazer com que a gente secrete cortisol, melatonina, ele regula a temperatura do nosso corpo, ele ajuda no processo de digestão, no processo de imunidade. Hoje eu vejo que muita gente está sofrendo, eu sou uma dessas pessoas, que tem um sistema imune muito frágil, e isso é por se colocar por muito tempo numa rotina estressante. Então, veja bem, eu pratico coerência todos os dias, mas eu estava num ritmo tão insalubre que quando eu acertei esse ritmo, ainda assim reverberou por vários meses a regulação do meu corpo. Porque a gente está falando desses processos também, não é de um dia para a noite que eu vou restabelecer todo o dano que uma rotina insalubre causou no meu metabolismo e no meu sistema imunológico. Ele contribui para a atenção e para a regulação do nosso humor. Ou seja, ter um ciclo circadiano que funciona, um reloginho que está regulado, nós estamos falando do nosso funcionamento enquanto ser humano. Não tem uma parte de nós que não é correspondida quando esse ciclo está regulado ou não, tá?
Hoje, nós adotamos um ritmo que desregula o nosso sistema biológico, né? Esse relógio biológico, e contribui diretamente para uma desorganização fisiológica, mental e emocional. Então, aqui um exemplo que eu trouxe para você, que é assim, o que a gente mais vê. Dormir tarde, se expor à luz intensa, à luz branca, e viver sobre um estresse contínuo faz com que esse relógio perca a sincronização. E aí, se eu estou em estado de alerta, eu estou o tempo todo secretando hormônios do eixo do cortisol. O cortisol, já falei isso também diversas vezes aqui, ele é uma molécula muito pesada para o nosso corpo digerir, para o nosso metabolismo digerir. Então, o que que causa o cortisol no nosso corpo? Inchaço, cansaço, dores articulares, fadiga muscular, a cara da Tati. Porque é a coisa mais evidente que a gente sente, né? Tá Camila, fechado seu. Aí. só deixa eu até coloquei ali, porque hoje eu fui ao médico hoje de manhã e eu falei assim para ele, eu não sei nem por onde começar, porque dói tudo, junta tudo, eu não sei o que eu faço. Dói a minha junta, dói aqui, aí inflamação, a comida fazendo mal. Aí eu falei assim para ele, olha, de verdade, assim, ó, a única pessoa que eu tenho aqui para pedir alguma coisa é tu, porque eu não conheço, né, outros médicos e aqui é diferente que tem que passar por ele, digamos assim. E aí eu falei assim, eu não sei mais o que eu faço. Aí sabe o que ele me fez? Falou, eu vou te fazer um exame de cortisol e um de doença autoimune. Por quê? Porque essa questão mesmo, por mais que, né, Camila, a gente está aqui falando sobre coerência, a gente vive coerência, e aí, assim, gente, ó, a realidade, né, é que a gente também passa por isso que vocês passam, né? Então, quando a Camila fala de crise de pânico, eu também já passei por isso, sabe? Quando começou a dor aqui, ó, eu já fui diagnosticada com fibromialgia há muitos anos atrás. Então, eu sempre tenho cuidado, assim, de não deixar chegar, né? E é por isso que quando a Simone fala assim, né? Ah, eu já me conheço. Então, assim, ó, é um passo gigantesco. Porque quando tu percebe que tá começando, tu, opa, preciso mudar, né? Então, quando começou aquela dor aqui, ó, eu falei assim, ixi, ferrou. O que que eu fiz? Quinta-feira parei tudo, né? Então, assim, é saber se dar conta das coisas que acontecem com a gente. E aí eu comecei a rir, porque realmente, assim, ó, não é porque a gente está aqui dando aula para vocês que a gente não passa por isso. Então, por isso que eu acho que a gente dá muito certo, eu e a Camila, né? Porque a gente realmente vem passar para vocês a realidade. Não adianta a gente dizer assim, ó, ai, faz coerência que vocês não vão ter mais nada. É mentira. Se alguém falar isso para você, é mentira. Por quê? A gente passa por isso. Agora, a questão é, como a gente sempre fala, quanto tempo eu vou ficar com isso? Porque daí, Simone, quando tu já identificou, tu já sabe o gatilho. Ah, mas eu não sei o que que aconteceu. Tudo bem. Eu também não sei por que que começou essa dor aqui, ó. Tipo, o que que será? É tanto pequenas coisinhas que eu deve ser isso, pode ser aquilo, mas o que que eu vou fazer que eu sei já, né? O que que eu sei que me faz, que vai me tirar desse lugar? Eu sei que eu tenho que caminhar, eu sei que eu tenho que parar, eu sei que eu tenho que dormir mais cedo, eu sei que eu tenho que fazer uma caminhada, encontrar pessoas, porque como aqui eu fico muito sozinha, isso me gera um estresse bem grande. Então, assim, ó, eu sei que eu tenho que ver gente, conversar com gente. Então, o que que eu faço? Vou uma caminhada, chamo uma, chamo outra. Então, porque como ia ser antes, não vai ser mais. Começou a dorzinha, opa. Começou uma ansiedade, opa, eu também não vou ter mais crise de pânico, né? A gente nunca diz que a gente não vai ter, a gente não sabe, mas a gente cuida porque a gente consegue e já identificar, né? E isso, né, Camila, tá muito ligada com a intuição do coração, Sim, né? Porque vai tendo exatamente. Ela aquele feeling, sinaliza, né? né? A coerência, ela sinaliza. Quando a Tati fala que a gente nunca volta para o ponto de partida, né? A gente nunca vai ser a mesma pessoa, é justamente sobre isso. A coerência, ela traz a calma interna, mas não só no sentido de realmente se sentir calmo, também acontece. Mas quando a gente passa por um revés muito grande, a calma que a coerência traz é a possibilidade
de você gerenciar esse caos, essa situação que está desgastante, no tempo devido das coisas, sem prolongar, sem fugir, respeitando o ritmo natural daquilo que está acontecendo, sem gerar um impacto que mais para frente vai ser um trauma para você trabalhar. Entende? Essa é a importância de você estar coerente com você. E assim, olha, seja através da técnica de coerência, que para mim, Camila, é a coisa mais eficaz que existe no mercado, não tem outra coisa que seja tão simples e eficaz. Mas tem pessoas que funcionam com atenção plena, tem pessoas que funcionam com yoga, tem pessoas que funcionam com pilates, com corrida, com caminhada, enfim, a ferramenta que for, você precisa entender o que é inegociável para você e você precisa levar a sério isso, porque esses processos de autorregulação são o que permite que a gente saia desse esgotamento. A Tati falou do exame de cortisol, eu coincidentemente fiz 30 dias atrás e assim, depois de quase um ano, deu bonitinho meu cortisol, meus exames deram todos corretíssimos, assim. E a minha vida, por mais que eu tenha uma correria de rotina, tem um único ponto que é um ponto de trabalho que me gera um desgaste muito grande. E eu fui protelando olhar para isso, porque traz estabilidade, porque é um bom lugar, porque N fatores, que é uma balela que eu tava contando para mim mesma. Porque enquanto eu estava tentando me convencer mentalmente disso, fisiologicamente o meu corpo estava mostrando outra coisa. Processos inflamatórios, excesso de cortisol, tudo isso que a gente está conversando aqui. Cansaço, dor articular, dor muscular, fraqueza muscular. Eu tinha muita fraqueza muscular. Entende? E aí chega uma hora que a gente fala: não, agora vou ter que tirar debaixo do tapete o que eu tava colocando. Que às vezes, eu no meu caso, eu fiz muito conscientemente do que eu tava falando, eu tava contando pra mim uma narrativa pra protelar o manejo dessa situação. E aí, quando você cansa, que pra mim foi isso, eu cansei desse protelar da situação, eu comecei a arcar com aquelas mudanças que eu estava fazendo, e aí meu sistema metabólico começou a se reorganizar, por mais que às vezes a minha cabeça falasse outra coisa para mim. Essa é a importância da coerência. Entender que a sua cabeça às vezes vai falar uma coisa, mas a sua intuição, a sensação, a percepção física vai sinalizar para você que você está no caminho certo. E é isso aqui que importa, você corrigir e você regular o seu sistema metabólico, tá? Então, sempre que a gente tá com todas essas características desgastantes, a gente tem uma situação em que está ativando constantemente o eixo do cortisol. E aí, o cortisol ele leva cerca de 12 horas para ser metabolizado. Então, vocês imaginam que a gente dá picos infinitos de cortisol ao longo do dia. Então, a gente nunca não está metabolizando o cortisol. E quando a gente tem um pico de felicidade que libera ocitocina, serotonina, a gente tem 2 horas de metabolização. Então, assim, é muito. O nosso corpo ele tem uma conta errada desse balanço, sabe? Então, a gente tem que contribuir para ele, com ele, em relação a esse eixo do cortisol. E aí, eu trouxe aqui um esqueminha só para vocês entenderem o que seria o mundo ideal de um ritmo circadiano. Pela manhã, a gente precisa ter um pico de cortisol, por isso que quando a gente vai fazer exame, a gente faz aí no máximo até 8 horas, porque ele vai gerar maior disposição, maior capacidade cognitiva. É esse pico do cortisol da manhã que vai fazer você ter impulsos para se defender, por exemplo, de um carro que vem na sua direção, um impulso que vai te tirar de uma bicicleta que vai bater em você, enfim. A gente precisa do cortisol, mas a gente precisa dele de manhã para um funcionamento metabólico ali legal e ele tende a cair ao longo do dia. E à noite a gente precisa que a melatonina cresça e o cortisol diminua, a pressão arterial diminua, a temperatura do corpo também, para a gente se preparar para dormir. E aqui entra hoje uma das coisas que mais nos prejudica. A gente trabalha até tarde,
A gente fica em ambiente fechado, com luz branca. Então, nosso corpo não tem referência se está entardecendo ou não. A gente toma café até tarde. A gente tem hiperestimulação de telas, de informação. Eu não tenho, porque eu moro no interior, mas quem mora em cidade grande é trânsito, é buzina, é helicóptero, é ambulância, enfim, N fatores. Isso tudo vai fazer com que esse funcionamento da noite não aconteça. Então a gente acorda e de manhã tem o pico do cortisol, que também é um pouco irregular se a gente tem blackout no nosso quarto, se a gente acorda e já pega o celular antes mesmo de abrir o olho direito, a gente já tá com a tela com luz azul. Então, tudo isso são pequenos ajustes que contribuem ou não para um ciclo circadiano funcionando, tá? E aí, quando a gente está em desregulação, o que que a gente tem? Piora do sono, maior inflamação, que é o que a gente falou agora. Uma das coisas que mais acontece são processos inflamatórios, doenças autoimunes, porque é para onde o nosso corpo vai. A inflamação ela leva a gente para um lugar em que o nosso sistema está se auto-atacando o tempo todo. Um aumento da ansiedade, irritabilidade e uma fadiga. E aí, coincidentemente, semana passada eu estava conversando com o meu terapeuta sobre isso e a gente estava falando sobre questões autoimune, porque o ano passado eu entrei num processo tão inflamatório que a minha médica pediu um exame até de leucemia para ver se eu não estava em quadro de leucemia, tamanho a inflamação. E eu repeti esse exame 7 dias, 15 dias e 30 dias. E nesse período eu estava de férias. Eu fiz o primeiro exame que deu a inflamação um dia antes de eu sair de férias. E eu peguei férias nesse processo de ficar fazendo o exame. E no último exame ele deu normal. E aí eu estava conversando com ele o quanto o estresse daquela época tinha modificado o meu sistema imune, né? E aí a gente começou a falar sobre leitura corporal. E quando o nosso sistema imunológico sofre constantemente ou sofre um grande impacto como esses que a gente sofre às vezes por estresse, pela leitura corporal a gente está falando de uma culpa interna de se permitir estar naquele estado. E aí vem pro chicotinho que eu sempre falo aqui. Se eu sei que um carro precisa de manutenção, que o meu celular precisa de carga, porque é que eu me culpo pela alta performance que eu acho que eu tenho que ter e eu não consigo chegar. Olha como a gente é injusta com a gente mesmo, entende? Porque a gente gera um processo, uma catarse interna tão grande que ela vai impactar o nosso sistema imunológico. Porque sou eu me atacando por alguma coisa que eu estou me culpando. E aí a nossa mente tem o brilhante mecanismo de tá tudo bem você se culpar aqui, porque daí você não vai fazer movimento nenhum. Você vai ficar quietinha onde está ferindo você, aonde está deixando o teu corpo cansado, aonde está gerando inflamação, mas ainda assim é mais seguro do que qualquer meio que eu possa fazer para mudar isso na minha vida. Faz sentido? Então, olha o quanto a gente fica se chicoteando o tempo inteiro. É a mesma coisa de pegar um chicotinho com um prego na ponta e ficar o dia inteiro assim, ó, batendo ele na gente. Porque a gente é muito injusta. A gente acolhe nossos amigos, nossos familiares, acolhe desconhecidos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em nos acolher. E aí a gente tem todas essas questões metabólicas, silenciosas, acontecendo para intensificar todos esses processos dentro de nós. Então a gente precisa ter a consciência de que é maior do que a ansiedade enquanto resultado final, aquela ansiedade que eu sinto e que às vezes eu não sei o que está dando gatilho nela. Eu tenho que entender que tudo bem se eu não conseguir entender o gatilho
nesse momento, mas eu preciso desacelerar. Eu preciso me acolher um pouco mais. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para contribuir com a regulação desse ciclo, tá? Então, pela manhã, a gente precisa de um aumento desse cortisol, ou que pelo menos ele aconteça no tempo metabólico nosso, automático, né? Então, o que que eu posso fazer para contribuir? Exposição à luz natural da manhã. Sabe quando você abre a janela que o olho leva um tempo para se adaptar? Esse tempo de adaptação da nossa vista é justamente o que a gente precisa para fazer com que esse eixo aconteça dentro do ideal. Então, acordou o meu quarto, por exemplo, eu não fecho a janela de ferro ali e eu não fecho o blackout, porque eu vou amanhecendo, como eu vou muito cedo para academia, eu vou amanhecendo conforme o dia vai clareando. Esses dias agora de inverno, que daí demora mais para clarear, eu preciso de um reforço do meu despertador, porque aí eu sei que eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, porque o dia tá demorando para clarear. E aí amanheceu, eu abro a janela e eu dou um tempinho ali, entende? Porque são pequenas coisinhas, assim, ó. É 2 minutinhos que eu fico ali na janela, que eu sinta esse desconforto da vista. Mas veja que tem uma diferença de você abrir o olho e ter o desconforto da luz azul do celular no teu rosto, do desconforto de você se adaptar à luz natural do dia. O nosso ciclo circadiano, ele precisa da luz natural do dia. Dormir sem blackout, mínimo de 40 minutos sem tela ou sem qualquer hiperestimulação. Organizar no seu dia, na noite anterior, o seu dia para não dormir com preocupações. Então pega um papel ali, um bloquinho de notas assim, ó. Coloque ali os tópicos do seu dia por ordem de prioridade. Isso vai fazer com que você durma tranquilamente. Finalize o seu banho antes de dormir. Assim que você acorda, finalize o seu banho com pelo menos 3 minutinhos de água fria de manhã. Eu não sou a pessoa que vai pedir para vocês tomarem banho gelado às 5 da manhã, até porque eu não faço isso, mas nem que me pague. Esquece. Mas eu tomo banho de manhã e eu sempre vou finalizar com a água mais fria que eu suporto. Então, às vezes ela vai estar morninha, no verão ela chega a uma água fria, mas eu dou uma assustada no meu corpo com essa água. Por quê? Porque eu, Camila, se a água tiver escaldante, pra mim tá ótimo, porque eu gosto de banho quentinho. Então, de manhã eu dou um choque de realidade no meu corpo para que ele acorde de fato. Então, essas pequenas coisinhas contribuem e muito para que a gente regule o nosso ciclo. Mas não são coisas que eu vou fazer um dia, 2 dias. São coisas que eu preciso ver qual funciona melhor na minha rotina e inserir ela diariamente a longo prazo, tá? À noite, a mesma coisa. À noite eu preciso que a melatonina suba. Então, o que que eu vou fazer? Procurar jantar pelo menos 2 horas antes de dormir, ou se eu não tenho esse tempo, eu, Camila, por exemplo, não tenho esse tempo. Então, eu procuro fazer uma refeição mais leve possível, tá? Se expor à luz amarela e baixa, luz branca depois das 6 da tarde, podendo evitar, melhor. Substituir telas por livros, atividades calmas, conversas, silêncio. Aqui eu coloquei 1 hora antes, mas é assim, olha, porque quando a gente estuda a rotina de sono, a ciência pede que essa rotina antes de dormir aconteça pelo menos 3 horas antes. Só que eu sei que para a grande maioria é impossível. 1 hora antes, ok. Camila, não consigo 1 hora antes. Então faz 30 minutos antes. Hoje que eu tô dando aula aqui no clube, eu tenho 30 minutos. Eu não consigo estender mais, porque se eu estendo, eu vou dormir mais tarde, eu preciso dormir cedo. Então, para mim, eu vou ter 30 minutos antes. Mas ok, eu já tô na luz amarela, entende? Eu não vou pegar meu celular. Eu vou zerar a tela aqui, eu zero música, eu zero qualquer coisa. E aí eu vou fazer uma coerência na hora que eu estiver na cama.
Eu já tomei banho, mas eu vou tomar um banho quentinho só para acalmar o corpo, entende? Então eu uso mecanismos dentro das possibilidades que eu tenho para favorecer essa regulação. Chá calmante, banho quente antes de deitar, um banho bem quentinho, 2 minutos, entende? E o ideal, que isso aqui, gente, na clínica é um ponto assim que, olha, ninguém, quase ninguém tem essa possibilidade hoje, que é não ter eletrônico no quarto. Mas eu não tenho também, porque assim, olha, se eu tenho um campo eletromagnético e o eletrônico também tem um campo eletromagnético, o campo desse eletrônico vai interferir na qualidade do meu campo eletromagnético. Então, o quarto foi feito para dormir. Então eu deito e durmo, sem TV, sem rádio, sem música, sem nada. Eu deito e durmo. Quarto escuro ou uma luz amarela bem fraquinha, bem baixinha, entende? Mas são mecanismos que a gente pode ajustar para contribuir para o funcionamento dessa regulação. E quando eu regulo esse ciclo natural, esse meu relógio biológico, a ansiedade ela vai começar a diminuir, o sono vai começar a melhorar, o discernimento mental vai começar a ficar mais claro e a intuição ela grita, porque você regula mais facilmente esse funcionamento de 0,1 Hz no teu organismo, tá? Então assim, vejam que não são coisas grandiosas que requerem uma estrutura, nada disso, são coisas pequenininhas. Mas hoje é comum que a gente jante com o celular do lado, com a TV ligada, entende? E não que não aconteça aqui em casa, em fim de semana a gente janta geralmente com a TV ligada, porque é o momento que a gente tem para assistir alguma coisa. Não é não ser esse ser humano que acompanha o ritmo da vida. Entende? Mas é entender que eu preciso de constância e eu preciso ter coisas que são inegociáveis para o meu bem-estar. Porque se eu não tenho bem-estar, nada vai funcionar corretamente no meu entorno, tá? E então eu deixo uma pergunta aqui antes da gente seguir. Será que eu estou cansada apenas porque eu estou dormindo pouco, porque minha rotina está corrida, porque tem N fatores acontecendo? Ou porque eu tô fora do meu ritmo natural? O que será que acontece? Eu quero ouvir vocês. Vou até tirar o compartilhamento aqui, porque eu quero ouvir vocês. Por que será que a gente anda tão cansada, que a gente anda esgotada? Quem se aventura? Acho que é o conjunto das coisas, do um pouco de cada coisa, é isso, um pouco E o de que cada que é coisa. o conjunto da coisa na sua rotina, por exemplo? Ah, que nem se fala, tem que dar conta de tudo, que você quer deixar tudo redondinho, você quer deixar adiantar as coisas do dia seguinte, já para ter menos coisa, tentar, aliás, tentar ter menos coisas no dia seguinte, e acaba se tornando uma desorganização, porque não dá para, não dá. Quando você está sozinha tentando dar conta de tudo, não tem como. A, co- a, Uhum. a matemática não fecha. Exatamente. A matemática não fecha. E ela não fecha mesmo, tá? É como eu disse pra você. Quando a gente tá nos hormônios do eixo do bem-estar, a gente geralmente metaboliza em 2 horas. Do eixo do cortisol, a gente vai metabolizar numas 12 horas. Então, assim, a conta já não fecha aí. Metabolicamente, a conta já não fecha para nós. Poderia ser o contrário, entende? E aí, a nossa mente, ela é assim, olha, condicionada a um nível de produtividade inalcançável, entende? Inalcançável. E aí eu hoje eu sigo de novo o Joel J, por exemplo. Todo mundo aqui acho que conhece ele. Teve uma época que eu não conseguia seguir ele, porque ele falava tanto de alta performance, e ele acordava 4 da manhã para andar de bicicleta, e não sei o quê, e produzir podcast, nananã, que eu falei assim, gente, jamais eu vou conseguir alcançar isso, entende?
Só que a minha alta performance, ela pode existir num outro lugar que não é o mesmo lugar e não vai ser o mesmo lugar do Joel J. Só que aí eu vejo o Joel J, aí eu vejo a Tati postando todo dia o Instagram, e aí eu não considero o trabalhão todo que ela tá tendo por trás, mas eu acho lindo que ela posta todo dia. E aí eu posto quando eu tô de bom humor. Imagina se eu fico tentando alcançar a Tati e o Joel J. A desregulação, a descompensação e o excesso de ansiedade que eu gero em mim. Entende? Tem um ritmo. Por que que eu quis trazer a questão do ciclo circadiano? Porque tem um ritmo biológico que existe e não dá para ignorar, por mais que a gente ignore. Do mesmo jeito, nós temos um ritmo de funcionamento interno, mental, emocional, que é diferente uma da outra. E a gente precisa lembrar disso. Ô, Camila, só assim, contribuindo, né? Quando tu fala isso, porque realmente o que está acontecendo, né? As pessoas acabam se perdendo de quem elas são. Então, Uhum. quando a gente traz esse voltar para o coração, voltar para quem a gente é de verdade, a gente consegue acessar aquela intuição. O que que eu quero mesmo? Né? Quais são os meus desejos verdadeiros? Porque a gente está lá no desejo do outro. Eu quero acordar às 5 da manhã, eu quero fazer academia, eu quero tomar café azedo, eu quero fazer jejum, porque todo mundo está fazendo. Mas o que que eu realmente quero? Porque às vezes a gente não abre aquele espaço para a gente sentir quem a gente é de verdade, né? E aí a gente fica no ciclo do outro, né? Então, assim, trazer isso para a gente e fazer essa pausa, fazer esse, deixa eu sentir, porque às vezes a gente está fazendo 50 coisas ao mesmo tempo e não fecha um ciclo, vai indo, vai indo, vai indo, aí fica rodando igual uma barata tonta e não faz nada, Sim, né? Então, isso é importante a gente se dar conta, assim, do que é importante para mim. Só que eu só vou chegar nisso quando eu fizer eu acalmar, porque senão a cabeça vai ficar aqui, ó, né? Então, era isso que eu queria contribuir, exatamente. assim. É, isso, você trouxe um ponto muito importante, ô Tati, que é justamente essa questão da gente fechar abas, sabe assim? Porque se a gente for olhar nosso computador, o celular principalmente, vai ter tipo 40 abas. Esses dias eu tava com 78 abas abertas. E aí, trazendo para esse tema, né, para essa conversa nossa, a gente faz isso o tempo todo. Fica com N abas abertas, entende? E a gente não finaliza. Porque parece que a gente nunca alcança esse ideal de pessoa 100% regulada, 100% produtiva e funcional e plena e de bom humor. Nananana. Gente, dias de mau humor acontecem para todo mundo. Dias de cansaço para todo mundo, entende? Eu essa semana tô no meu período, tô entrando no meu período menstrual. O que na academia eu faço com 50, 60 quilos, hoje eu fiz com 4 reclamando. E tá tudo bem, porque eu tenho um. Sabe assim? Eu não brigo com isso mais, porque assim, tem dias que eu tô funcionando super bem e estou na minha alta performance, como tem dias que eu não tô. Tem uma influencer que eu sigo, ela é esportista, que ela usa um termo que eu acho muito legal, que é você sempre trabalhar o seu 1% daquele dia. Porque 1% é melhor que nada. E de 1% em 1% você chega no seu 100%. Entende? Mas sem cobrança. Hoje eu consigo dar 30%. Amanhã eu consigo dar 99%. Hoje eu consegui dar 1%. Ótimo. Por quê? Eu acho muito legal quando ela fala do 1%. Porque você nunca para. Você pode até dar um respiro, uma pausa, mas você sempre está dando um passo à frente. Agora, quando a gente entra nesse excesso de cobrança, nesse ruído absurdo, aí eu estou pausando. Aí eu tô na inércia, eu tô estagnada. E a minha cabeça tá indo pra um lugar que eu nem sei o que que é.
Entende? Então, vejam dentro da rotina de vocês o que que é importante, o que que vocês podem regular dentro da rotina de vocês. E aí, para a gente finalizar, eu vou propor uma prática para nós, mas vai ser uma prática um pouquinho diferente. Eu quero que vocês agora observem como que vocês estão e anotem aí no caderno de vocês, num bloquinho, no celular, enfim. Anotem como que vocês estão agora, mas assim, faz um scanner com muita sinceridade, sem julgamento, e observa como que você está fisicamente, como que você está mentalmente, emocionalmente. Vai colocando, vai registrando. Ok, Debbie? A Tati, a Si, a hora que terminarem, sinalizem para mim, por favor. Analisei aqui. Ok? Ótimo. Então, agora eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável, dentro do possível, das condições que vocês estão. Vocês podem ficar com o olho aberto ou fechado. E aí, cada uma, dentro do seu ritmo natural de respiração, vai só aprofundar a percepção desse fluxo natural. Não precisa entrar em coerência, não precisa mudar o ritmo, só vai se percebendo, vai trazendo a sua atenção para o funcionamento da sua respiração. Perceba a temperatura do ar fluindo pelas suas narinas. Observe se tem uma diferença entre o inspirar e expirar. Observe se em alguma das narinas tem uma dificuldade maior do ar fluir. E agora a gente vai fazer um escaneamento dos pés à cabeça, mas voltado apenas para o lado esquerdo do teu corpo. Se concentre em observar o ar fluindo pela sua narina esquerda, a sensação no teu couro cabeludo, seu braço, mão esquerda, o seu lado esquerdo do quadril, joelho, perna, pé. E vai observando e registrando mentalmente as percepções que vão chegando até você. E agora leva a sua atenção para o seu lado direito e repita o mesmo processo de observação.
Agora se olhe como um todo novamente. Faça um scanner da cabeça aos pés, olhando todo o teu corpo, as percepções, as sensações. Procura observar seus pensamentos como quem observa uma cena de fora. Faça uma respiração profunda, solta o ar pela boca e quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Quem gostaria de compartilhar as percepções? Vai, se eu falei primeiro da outra vez, pode falar você. Tô processando aqui. Eu acho que Tá. é, eu pude. Foi interessante essa divisão, né, de esquerda e direita, porque me deu mais consciência corporal, assim, de um lado e do outro, né? Como é que um lado estava, como é que o outro estava. E, e eu senti, apesar de não ter entrado, né? Eu precisava entrar em coerência, mas eu senti que eu dei uma baixada de bola. Eu não estava agitada nem ansiosa, mas eu senti que deu uma baixada mais, assim, de bola, né? E, e fiquei mais nesse lugar, assim, de observadora, sabe? Às vezes vinham os pensamentos a me distrair e tal, mas consegui ficar, acho que assim, a maior parte do tempo mais nesse lugar de observadora mesmo. Excelente, sim, obrigada. Quem Imagina. mais? Debbie? Bom, eu consegui voltar, não sei para onde, várias vezes, né? Mas sua voz estava ali me ancorando. É, o que eu senti, assim, uma irritabilidade, uma impaciência e cansaço. Só que isso, ao mesmo tempo que foi acalmando, achei interessante essa divisão do lado esquerdo e do lado direito, porque eu percebi que eu preciso até perceber no dia a dia, eu estava com o pé esquerdo, sabe quando você fica balançando assim? Eu falei, pois que estranho que o esquerdo fica assim e o direito tá quieto, né? É, achei interessante isso. E deu também uma baixada No no que eu nível tava. aí. É, Uhum. É, esse baixar a bola, que é a sensação que traz mesmo, é porque a gente cria consciência, entende? A gente sai do inconsciente, desse automático, e a gente cria consciência. E é isso que a gente encontra quando a gente está consciente, porque você percebe que muitas coisas que estão desgastando você tá só na sua cabeça. E aí, quando você cria consciência sobre você, isso some. E aí você fica com o que realmente é administrável, entende? Porque aquilo que não dá para administrar, solucionado está. tá só na cabeça não, tá? Mas eu entendi. Entende? Eu entendi. Tati, Então, Camila, fazia tanto tempo que eu não fazia essa prática, eu tinha até esquecido.
Mas foi tão interessante porque, como tu falou, né? A gente estava falando bastante coisa acontecendo. E aí essa parte aqui tremia inteira, assim, né? O olho assim não parava, tal. E aí foi acalmando, quando chegou nessa parte já estava bem mais calmo. Acho que essa questão mesmo, é a questão do corporal, de sentir, né? E vai equilibrando realmente, porque tu vai entrando em contato e voltando para o momento presente, né? Foi maravilhoso. Obrigada, Camila. Fazia Imagina. muitos anos que eu não fazia essa prática. Eu tinha É, até esquecido. eu gosto muito dela, eu particularmente uso muito, porque assim, como diria meu professor, eu sou muito cabeção, sabe? Eu gosto muito de racionalizar, de pensar, de buscar informação. E isso, por um lado, é muito bom, porque você é uma pessoa curiosa, porque você busca informação, mas por outro lado, gera um ruído muito Uhum, grande, né? E aí, por que que eu gosto disso? Porque a gente tem dois hemisférios, um racional e um emocional. Aí eu tenho um de alta produtividade e eu tenho que me acolhe, né? Só que eu não uso isso. Eu me torno só essa cabeça pensante o tempo todo, né? E quando a gente divide isso, esses hemisférios, fica quase perceptível o peso que um tem e o outro não. E aí eu tô falando de um tempo onde eu tô 95% do tempo inconsciente, uhum, automático, mas eu tenho esses 5% aqui que eu tenho consciência sobre mim, entende? E qual é a ferramenta que transita por esses lugares com facilidade? Respiração e consciência, sabe assim? Quando você trabalha uma respiração, entendendo o que que você quer que essa respiração faça. A respiração é uma das ferramentas mais eficazes, atuais, atemporais, o nome que couber dentro dela para a regulação dessa ansiedade e para a regulação do sistema nervoso. Só que às vezes eu entro num processo de cobrança tão grande que eu uhum, esqueço que eu posso respirar. A uhum, respiração, anotem isso, assim, ó. A respiração é o único movimento inconsciente e involuntário que eu tenho controle. Eu vou respirar de qualquer forma, gente, porque eu preciso dela para sobreviver. E graças a Deus, ela é involuntária, porque se eu tivesse que respirar conscientemente para sobreviver, não ia dar um minuto. Eu ia esquecer dela. Mas, ao mesmo tempo que ela acontece de maneira involuntária, eu tenho a possibilidade, o poder de controlar e de gerenciar o fluxo dessa respiração e posso usar ela a meu favor. Camila estava rindo, porque nós duas, mesma história, né? Um cabeção e a outra já vai. É, Não é à pois é, toa que a gente gente. se encaixa tanto, né, Camila? Exato, mas é exatamente isso, assim, ó. Eu tenho eu faço terapia integrativa com ela, assim, eu já fiz algumas ferramentas com ela, que ela fala que eu sou uma nerd mística, porque ela fala assim, ao mesmo tempo que você é muito ligada a coisas que são integrativas e energéticas, ela falou, se você não tiver uma validação científica, você não funciona. E aí eu vou muito, assim, ó, é muito fácil para mim ir para um excesso mental, porque eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. Tem assuntos que me fascinam, assim, que eu tenho que procurar muita coisa. Assistir documentário comigo é um saco, porque eu fico parando toda hora para buscar informação mais profunda daquilo que eu tô assistindo, entende? Então, assim, eu aprendi muito dentro das catarses que eu já sofri que eu preciso ter processos de autorregulação. E isso é inegociável para mim. Entende? Ai, Camila, mas nossa, você não vai produzir tanto, não quero saber. Esse ano, por exemplo, eu, assim, ó, exceto as terças que eu tô aqui, mas, por exemplo, na clínica, que eu ia até 9 e pouco da noite, eu não vou mais. Meu último horário é 6 horas. 6 horas eu estou saindo da clínica. Por quê? Porque eu coloquei como meta pra mim que eu queria voltar pra casa ainda vendo o pôr do sol. Uma coisa boba. Só que eu não via. E aí eu chegava na minha casa à tarde, e aí eu tinha que resolver, eu tinha que fazer janta, organizar a casa, organizar as coisas do dia seguinte, e eu só deixando a ansiedade subir.
Então, eu uso mecanismos. Eu já falei para a secretária, não me fale. Ai, tem alguém que está muito necessitada, precisa de um horário às 7 da noite. Não tem. E não me fale. Porque se me fala, eu vou encaixar. Então, as meninas da clínica já sabem. Não falem para mim. Não fale de fila de espera. Não fala que tem gente precisando, que tem que ser mais tarde. Não fala. Porque eu me conheço, eu sei que eu vou burlar o meu sistema. Então, se eu não sei, eu não burlo. E aí eu vou criando ferramentas internas no meu dia a dia que são inegociáveis. Tem épocas que uma funciona mais do que a outra, mas eu sempre tenho ferramentas que me dão suporte. E aí há muito tempo, já há 15 anos da última crise de pânico, há muito tempo a minha ansiedade virou uma amiga para mim. Quando ela começa a subir, eu sento, me observo, observo o que está acontecendo, o que que eu estou ignorando, diminuo ela. Eu já falei isso várias vezes aqui. Por mais que a gente veja a ansiedade como algo muito ruim, ela é a melhor amiga que a gente tem. Porque ela está sinalizando para você que tem alguma coisa em excesso. E aí você precisa ver quais são os excessos. E aí a gente vai para um lugar muito básico dessa conta. Se eu tenho excesso de outras pessoas, de outras coisas dentro de mim, eu tenho falta de mim mesma. Então eu preciso me aproximar de mim. E aí eu vou me aproximar das minhas virtudes, das minhas sombras, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu preciso reorganizar, do que eu preciso reativar na minha vida. E a gente vai flutuando desse jeito, porque é isso aí que é seguir o ritmo da vida. O flow que a gente tanto fala, é isso aí. Ok? Dúvidas, perguntas, 9 horas em ponto. Milagres acontecem nessa vida. Pontual, mesmo com o atraso que aconteceu no começo. E é isso, entende? Eu poderia ficar 5 horas aqui falando, E a mas gente ouvindo. então, eu adoro, né? Você sabe que eu falo pouco. Mas isso aqui também é um processo de regulação, entende? Porque assim, eu preciso entender que se eu tenho 1 hora e meia, por mais que eu possa falar 5 e goste de falar 5, eu preciso me adaptar a isso aqui. Isso aqui tem duas possibilidades de eu trabalhar isso. Me colocar, a Tati colocou aqui só na pressão. Eu posso me colocar nessa cobrança de ficar, nossa senhora, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, mas o assunto é muito extenso para 1 hora e meia. Eu posso criar várias lamúrias ou eu posso exercer aí sim o meu controle sobre a situação e adaptar aquilo que eu preciso passar para vocês dentro do tempo que eu tenho. Porque aqui eu e a Tati temos o controle sobre o tempo. Se a gente quiser varar a madrugada aqui, a gente pode. Mas e se eu estivesse lecionando para uma outra instituição que eu tenho a obrigação de cumprir determinado prazo? Entende? Eu tenho que fazer o que me dá nas possibilidades que eu tenho, dentro das condições que o ambiente exige de mim, sem ir para um lugar de ficar me chicoteando se eu poderia entregar ao mais ou não. Ah, mas eu poderia fazer 2 horas. Poderia, mas eu também tenho que trabalhar dentro de 1 hora e meia. Entende? Então, veja que eu sempre tenho que ter isso em mente. Eu faço o que dá com as condições que eu tenho e ponto. Não está, Camila, não está perfeito. Se acolha. Ai, Camila, mas eu acho que eu poderia ter entregado mais. Na próxima, você verifica se você pode entregar mais do que você entregou na anterior. Entende? Porque aquilo que a gente faz com as condições daquele momento. Aí, daqui 2 dias, você criou consciência sobre um outro processo. E aí faz parecer que você poderia ter entregado melhor 2 dias atrás. Mas passaram 2 dias, informações novas chegaram. Então, agora você tem o que você precisa para entregar de um outro jeito. Lá atrás você não tinha. E aí a gente se ancora na onde? No dia que já passou, que não tem nada que a gente possa fazer. Ok? Dúvidas, perguntas até aqui? Não, só uma Não, eu coisa que acho. eu lembrei.
Ai, desculpa, sim. Não, eu ia falar não, pra mim tá ok. Ah, não, só rapidinho, só uma coisa que eu já comentei com você, Cami. Minha mãe, ela praticava ioga por muitos anos e ela tinha labirintite, assim, brava. Ela controlava a labirintite, as dores, o que quer que seja, ela controlava através da respiração. Então eu lembrei disso, assim, respiração é tudo. Eu não entendia como ela conseguia isso. Sim. Hoje começo a entender. É tudo. E é tão engraçado, gente, porque eu vejo muito isso na clínica, principalmente. Eu falo sobre respiração, as pessoas ficam assim na minha cara, ó. Sabe assim? A cara é tipo, ah, ela vem a louca da respiração. Mas é uma ferramenta, gente. É regulação do sistema nervoso. Não, é óbvio que a gente tem todas essas ferramentas meditativas. Eu medito há muito tempo. Tem atenção plena, tem várias coisas de nível energético, físico, enfim. Respiração ela se encaixa em qualquer lugar. Mas quando a gente fala de respiração como uma ferramenta de autorregulação, eu tô falando de uma coisa comprovada cientificamente, neurologicamente. Entende? Então, se eu respiro errado, as minhas emoções vão ser desqualificadas. Se eu entro num processo de aceleração e encurta a minha respiração, eu vou chegar no final do dia cansada, desgastada, ansiosa. Ai, mas não aconteceu nada que me deixou ansiosa. Não precisa. Sua respiração encurtou. Você vai entrar num processo que é familiar para o teu corpo, como uma ansiedade. Entende? Então, assim, nós somos essa máquina que a Si falou hoje, que colocou muito bem a percepção. Só que assim como um motor de um carro você ajusta, o nosso também. A gente sempre precisa usar do estado de consciência para ir ajustando esse motorzinho. E a respiração é essa válvula. Então, se eu estou numa situação, fui para uma reunião, eu estou muito nervosa, eu estou irritada com alguma coisa, eu estou acelerada com uma apresentação, por que não respirar mais lento? Por que não falar mais lento? Simples assim. Desacelera. Fala mais lento, respira mais lento, pensa antes de falar. Você vai treinando a tua mente de que tá tudo bem, mesmo que não esteja nada bem. Entende? É você que vai determinar o ritmo que você quer. Por isso que eu falei que a respiração é o único movimento involuntário que a gente tem a possibilidade de gerenciar de maneira consciente. Ela vai acontecer de qualquer forma. Só que se eu não estou prestando atenção nela, ela vai flutuar por N possibilidades e variabilidades, entende? Se eu estou consciente, eu determino o ritmo que eu vou. E aí, só uma curiosidade, eu acho que vocês já vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. Mas o ritmo que a gente usa na coerência e o ritmo que geralmente é utilizado em processos de atenção plena, que é o inspira e expira em 5 segundos, esse ritmo chamou atenção e começou a ser estudado porque os cientistas foram entender por que que determinada comunidade de monges eram muito regulados emocionalmente. E aí eles foram perceber que o que gerava um ritmo de respiração que alinhava essa comunidade era porque eles rezavam um terço. Porque aquela reza que eles faziam exigia deles a atenção da respiração para conseguir fazer toda a reza no tempo que ela tinha que ser. Entende? Por isso que hoje tem uma pesquisa. Eu comecei a ler essa semana e não terminei ela, mas eu vou mandar para vocês. Que chama. Eles estão pesquisando uma área do cérebro, não está validada ainda, são rumores ainda, mas eles estão pesquisando uma área do cérebro que chama área de Deus. Porque é uma área que ela é ativada quando você entra nesses processos de oração e de meditação que vai para esse ritmo É o que só lobo determina. frontal?
O Não, córtex sim, pré-frontal, não? não. É uma outra área do cérebro que ela só é ativada nesses processos. Você viu, Tati? Eu ouvi, mas eu não lembro o nome também. Também não É, eu lembro o vou nome. pegar ela certinha, porque é bem Uhum, extensa e eu não terminei de ler, mas eu vou mandar para vocês. Mas você imagina que é assim, olha, é quando você entra em conexão profunda e total com você mesmo. uhum, Entende? As orações, elas exigem orações genuínas, né? Não aquelas que eu uhum, rezo automaticamente porque eu decorei. As genuínas é uma área específica no meio do cérebro que ela só é ativada nesses momentos. uhum, E aí hoje tá N fator, tem N possibilidades de estudo. O Einstein está estudando a espiritualidade justamente por conta disso, dentro da parte neurocardiológica, uhum, entende? Então, assim, hoje, esse processo de regulação interna que acontece através da respiração, hoje está sendo, assim, uma das coisas mais estudadas no meio científico. Por quê? Porque é uma ferramenta simples e a gente ignora ela desde que o mundo é mundo. Ok? Ok. Ok. Muito bem, meninas. Muito obrigada pela companhia. Eu que Deixa eu, Obrigada. agradeço. deixa eu encerrar a gravação aqui. Tá,